Olá, Pai do Senhor. Nós estamos em mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2024 e da nossa lição da revista da Escola Dominical, lições bíblicas do Programa de Educação Cristã Continuada. Nesta lição, neste trimestre, esse primeiro trimestre de 2024, nós iremos estudar sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nessa lição que nós trataremos hoje, que é a primeira lição, nós temos o seguinte título: Jó 1 e 2, o ataque de Satanás a Jó. Os objetivos que essa lição nos traz, o primeiro é explicar que nem sempre o sofrimento nos acomete por algum pecado cometido. O segundo objetivo é mostrar que Satanás precisa da permissão de Deus para tocar no homem. E esclarecer, é o terceiro objetivo, esclarecer que mesmo sendo cristãos, podemos ter as emoções abaladas por algum tipo de sofrimento. Ou seja, o fato de eu ser cristão não impede que algumas coisas aconteçam na minha vida. E esses são os objetivos desta lição. E o nosso texto áureo está em Jó capítulo 2, versículo 3, diz assim: Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. A verdade prática diz assim: a história de Jó nos mostra que Deus está no controle da nossa vida, mesmo quando nada parece fazer sentido. Esta lição, ela nos traz, como já disse, um estudo sobre o livro de Jó, e rapidinho vamos falar um pouco sobre o livro de Jó. Ele foi escrito para tratar das questões do sofrimento. Basicamente isso, Jó ele vai falar diretamente sobre isso, sobre as questões do sofrimento, e é um livro muito atual. O tanto que ele foi importante naquela época, descrevendo a situação que Jó viveu, e parecida com a situação de Jó, muitas pessoas no decorrer da história cristã, do cristianismo ou da história mesmo, viveram situações parecidas. Hoje a questão do sofrimento continua sendo a questão do sofrimento tão forte quanto sempre foi. E Jó, assim como era o livro de Jó, assim como foi importante mostrando naquela época o ocorrido, ele mostra hoje, ele é um livro muito atual, extremamente atual, digamos assim, porque ele trata sobre a questão do sofrimento, sobre essas perguntas que são feitas vez por outra, perguntas que são cruciais para muita gente. O leitor do livro de Jó, ele tem uma tendência, ele é levado, digamos assim, ele se identifica com as questões filosóficas do livro de Jó e com as questões filosóficas que Jó viveu, com as questões espirituais que Jó viveu. Esse livro de Jó também ele mostra para a gente a insuficiência da lógica humana, do pensamento humano, para explicar o problema do mal, para explicar o mal no mundo. Ele mostra que as pessoas, os seres humanos, a minha capacidade de intelectiva, vamos dizer assim, ela é insuficiente para explicar a questão do sofrimento. E a gente tem explicações disso mais direta no livro de Jó. Também é importante observar no livro de Jó que literariamente ele traz várias coisas interessantes, ele traz diálogo, ele traz poesia, ele traz enigma, ele traz lamentações, ele traz maldições, provérbios, ele traz várias situações que são importantes, que enquadram este livro como também de poesia. A gente vai observar também no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2 e no capítulo 42, portanto, no início do livro e no final do livro, a gente vai observar que o escritor do livro, ele mostra coisas, o livro mostra para a gente coisas que Jó e os seus amigos, eles não conseguiam ver na época do fato do ocorrido na vida de Jó. Eles não conseguiam ter a percepção que a gente tem hoje, porque hoje a gente vê
de forma mais ampla, a gente vê a história com início, meio e fim. Eles não viam assim, eles só viam o momento, o presente, o momento em que eles viviam aquela situação, mas eles não tinham uma visão do que ocorria, do que ocorreu por trás disso tudo, do que levou a essa situação, do que veio depois, do que ocorria no pensamento de cada um, como cada um via as coisas. Eles não tinham exatamente essa mesma visão que nós temos, então torna-se mais fácil compreender o livro de Jó assim. Nós vamos agora ao nosso primeiro tópico, que é o livro de Jó. E a gente tem o primeiro subtópico falando sobre o valor do livro. E qual é o valor do livro de Jó? O valor do livro de Jó, eu diria que é mostrar que Deus nos basta. Jó capítulo 23, versículo 10, é o versículo de referência, diz assim: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. O valor do livro de Jó, como falei, é mostrar que Deus nos basta, que Deus é suficiente para nós. E nós temos aqui, ao estudarmos o sofrimento e a angústia de um só homem, nós enxergamos toda a humanidade aí. A questão de Jó é a questão da humanidade. O sofrimento de Jó retrata o sofrimento da humanidade, das pessoas. Como Jó via as coisas, também retrata a forma como muitos de nós vemos ou precisamos ver, ou acabamos vendo as coisas, dependendo da circunstância, do momento que é tratada a questão de Jó. E mais ainda, qual a maior necessidade do ser humano? É Deus. A maior necessidade do ser humano é exatamente Deus. E isso é importante ser observado, por isso que eu disse que o livro de Jó, o valor do livro de Jó é nos mostrar que Deus nos basta. Jó, ele entendia, eu posso dizer que Jó entendia isso, que Deus basta. Quando acontece a situação com ele faz aquela prática, aquele ritual de rasgar a roupa, que aquilo era, de certo modo, prática na época, mas ele diz: Deus me deu, Deus levou de volta, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendia, Deus me basta, Deus é suficiente para mim. O nosso segundo subtópico é autoria e data. Quem escreveu o livro de Jó? Não dá para fechar a questão sobre o assunto, não dá para dizer foi fulano, foi esse ou foi aquele. Não, sempre há um espaço para uma conjectura, para uma segunda opinião, porque o texto não vem dizendo quem escreveu exatamente, mas a possibilidade de pensamento sobre Moisés, sobre Salomão, e até possibilidade de pensamento sobre outras pessoas, sobre Isaías, sobre outros nomes podem aparecer, mas não há uma exatidão, uma questão fechada sobre quem escreveu o livro de Jó. E quando ele foi escrito? É outra questão também que não dá para definir com exatidão, mas dá para até levantar um questionamento de aproximação, considerando algumas questões, como por exemplo o contexto cultural da época, o contexto cultural que se observa no livro de Jó. Pode-se dizer que é possível dizer, e aqui não estou afirmando, é possível dizer que ele foi escrito, que é um fato que Jó viveu por volta ali do tempo de Abraão, um pouco antes, um pouco depois, pela forma como é observado as práticas no livro de Jó, na história de Jó. Jó era alguém que ele era o patriarca e ele era o sacerdote. Ele era a pessoa que fazia aquele processo de levar o povo, a família diante de Deus, interceder pela família, fazer sacrifício pela família. Isso era uma prática muito comum, muito própria daquela época, da época de Abraão, em que os patriarcas faziam tudo isso aí. O próprio Abraão fazia isso e outros faziam isso também. Levavam a família a Deus, apresentavam, ofereciam sacrifícios pela família, tratavam direto com Deus, digamos assim, considerando a sua família. Outra questão interessante que pode ser observada é a transmissão oral. Uma história que pode ter sido transmitida oralmente, de família para família, de pai para filho, para neto, e aí vai passando, e chega a um ponto que a história mais tarde foi escrita. Mas o certo é que ela está aí, ela foi escrita, nós temos, e ela trata exatamente da questão do sofrimento humano que já existia desde os tempos de Jó. Ou seja, se considerarmos Jó um contemporâneo aproximado de Abraão, então desde os tempos de Abraão, ou seja, há aproximadamente 4.000 anos. Então é uma questão
interessante para ser observada, mas sempre o foco é o sofrimento humano e como ele pode ser administrado. Indo mais adiante, nós temos aqui o tema do livro. O tema do livro vai falar sobre, em Jó, capítulo 3, o versículo 25, ele vai dizer: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Isso aqui são palavras de Jó. Ele dizendo, no capítulo 3, que ele não tem descanso, ele não tem sossego, ele não tem repouso, ou seja, é uma dificuldade em cima da outra, é um problema em cima do outro, é um sofrimento em cima do outro, é sofrimento em cima de sofrimento, sofrimento em cima de sofrimento. Essa foi a situação que Jó viveu. Quando mal acabava de saber de uma notícia ruim, já chegava outra notícia ruim. Quando aquela acabava de ser dita, já chegava outra ruim. Então era uma sequência de coisas que aconteciam quase que ao mesmo tempo. E ele diz: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação, uma coisa depois da outra. A gente pode observar aqui que o problema do mal, ele está colocado aí, ele está proposto aí, ele está sendo vivenciado aí. Perguntas intrigantes da vida, elas aparecem aqui, nesse contexto aqui, principalmente no capítulo 3, e não só no 3, mas principalmente aqui, esse contexto de grandes problemas, grandes questionamentos, grandes perguntas da vida, e que as pessoas fazem no dia a dia, e que tiram pessoas do sério, levam pessoas a pensar sobre Deus e ter um pensamento até um tanto diferenciado, estranho sobre a situação. A gente pode observar aqui, de acordo com o comentarista, ou com a comentarista, dizendo assim: ela coloca aqui questionamentos importantes e que as perguntas que as pessoas fazem. Se Deus é amor e todo-poderoso, por que ele permite que os justos sofram? Essa pergunta ela é muito frequente. Essa pergunta ela é frequente, inclusive no meio cristão. Dentro do meio cristão, por que as pessoas justas, por que o crente fiel ao Senhor sofre? Aí, eis o dilema. Ou Deus é todo-poderoso, mas não ama perfeitamente, ou Deus ama perfeitamente, mas não é todo-poderoso, já que uma coisa acontece e a outra coisa também pode acontecer, mas ou não. Ou pode não acontecer, ou seja, qual é a situação de Deus? É como se Deus ficasse em uma saia justa, digamos assim, um modo popular de falar, porque as ideias, as práticas, os acontecimentos são mal compreendidos ou compreendidos de forma diferente por variadas pessoas. E aí tem a continuação aqui. Como Deus vê o sofrimento humano? Por que Deus permite o sofrimento humano? Isso aqui é importante para a gente tratar. E você, professor, precisa tratar essa questão, destacar essa questão com o seu aluno. Importantíssimo falar sobre isso, porque eu digo, trabalhe esta questão com a classe. E esta questão aqui, eu diria que é o miolo da lição, dessa primeira lição. E eu diria até do livro de Jó, dá para dizer, dá para considerar, porque é uma questão que faz parte, são grandes perguntas que aparecem em Jó e que faz parte do dia a dia. Repito, inclusive no meio cristão. E aqui, de certo modo, eu respondo também essa pergunta. E essa pergunta, repito, você precisa trabalhar com o seu aluno, mas antes trabalhe você mesmo. Você consegue responder essas perguntas? Será que você não vai entrar em choque com você mesmo ao responder essas perguntas? Porque, de certo modo, elas podem dar choque no momento em que você tiver um posicionamento diferente acerca disso. Qual é o seu posicionamento acerca desse assunto? Do sofrimento humano? Nós temos aqui, Deus é amor e todo-poderoso. Por que ele permite que os justos sofram? E aí eu pergunto para você, por que o justo não pode sofrer? Por que o crente não pode passar por dificuldade? Qual é o problema de um crente não poder passar por dificuldades? Isso aqui nos leva a um pensamento muito comum hoje em algumas igrejas, em alguns, vou chamar de ministérios, digamos assim, porque a própria escritora da lição, comentarista, ela vai dizer aqui no final desse tópico, ela diz assim: destoando completamente da teologia da prosperidade, o livro de Jó ensina que ser abençoado por Deus não significa obrigatoriamente ter saúde perfeita. Olha o que ela diz: ser abençoado por Deus não significa obrigatoriamente ter saúde perfeita. Isso aqui já entra em choque com o pensamento de muita gente, com o pensamento de muito crente.
que porque eu sou crente eu preciso ter saúde perfeita, eu não posso ficar doente, eu não posso ter problemas, eu não posso ficar desempregado, eu não posso, ninguém na minha família pode sofrer um acidente, eu não posso ficar com câncer, eu não posso ter qualquer situação, eu não posso ter mal de Parkinson. Não, isso não pode, isso não é coisa da vida, coisa de crente. O texto não diz isso. E mais ainda, ela continua, Deus, ser abençoado por Deus não significa obrigatoriamente ter saúde perfeita, ter riqueza material e sucesso secular. Fujamos da agenda imposta pela sociedade consumista do nosso tempo, a qual diz que para ser popular e famoso o pregador precisa prometer mundos e fundos. E mais ainda, o sofrimento faz parte da vida cristã, não há como negar isso. São palavras da escritora da lição. Então é importante a gente perceber por que um crente sofre e por que ele não poderia sofrer. Ou seja, crente pode sofrer. Crente sofre porque todo mundo sofre, inclusive os crentes, inclusive os filhos de Deus, inclusive o próprio Jó, que Deus dizia para ele que era reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal, mas também sofreu. Ou seja, se ele sofreu, por que as pessoas não podem sofrer? Continuando, ele faz outro questionamento aqui, a comentarista faz outro questionamento. Como Deus vê o sofrimento humano? Por que ele permite o sofrimento humano? E observe que tem uma diferença. No primeiro momento, ela trata do sofrimento do justo. O que Deus permite? E agora, ela diz como Deus vê o sofrimento humano. E aí eu quero dizer para você que o sofrimento humano, ele é resultado dos pecados e das decisões das pessoas, decisão do homem. Quando nós vamos lá para Romanos, capítulo 1, versículo 21 até o 32, isso fica muito claro, a explicação de por que o homem está como está, porque o ser humano vive como vive, que são escolhas, resultado do pecado e escolhas que ele fez, ou que ele faz. Então, o sofrimento humano, de modo geral, é resultado das decisões humanas, do pecado. E o justo, por que sofre? Porque qualquer um pode sofrer, inclusive o justo. E nós precisamos internalizar isso, colocar isso na nossa vida. De uma maneira extraordinária, Jó mostra a soberania de Deus e nos ensina a descansar, sabendo que nada foge ao seu olhar. É importante perceber isso. E agora vamos ao nosso segundo tópico, que vai tratar exatamente sobre o primeiro ataque de Satanás a Jó. E nós temos aqui um detalhe interessante, logo na introdução do primeiro subtópico, do segundo tópico, que é o fato Satanás, não poder atacar Jó sem permissão, mostra sua subordinação ao Deus Todo-Poderoso. O nosso primeiro subtópico, ele vem trazendo as qualidades de Jó. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nós temos aqui Jó nessa condição de íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas mesmo assim, Jó foi alcançado por uma situação difícil, humanamente complicada e que poderia desestruturar qualquer pessoa que não tivesse um equilíbrio, uma segurança em Deus. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe que tem muito a ver com o que eu acabei de ler na introdução do primeiro subtópico, que é o fato de Satanás poder atacar Jó sem permissão, não poder atacar Jó sem permissão, mostra que ele está subordinado a Deus, que é em Satanás. Tem um versículo bíblico que ele é interessantíssimo, mas precisa ser enxergado de forma bem clara. O versículo está em 1 João capítulo 5, versículo 18. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Esse versículo é muito usado, mas ele precisa ser melhor compreendido, ou de forma mais ampla. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Sim, isso é verdade, pura verdade. Aí eu digo mais, só toca se Deus permitir, mas é permissão de Deus. E a gente vai ver isso no desenrolar da situação de Jó. Então, quem é de Deus, o inimigo não lhe toca, mas a menos que Deus permita. Tem um certo reformador chamado Martinho Lutero, e ele diz um negócio que é muito interessante. Ele diz que Satanás é o cachorro de Deus. Ele está amarrado, ele se movimenta, mas deixa na corrente. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só faz aquilo que Deus permite. Deus tem o controle dele. Mesmo ele sendo um cão
bravo, que está sempre disposto a morder alguém, mas ele está sempre na corrente ali, Deus está controlando ele. Ele só faz se tiver permissão de Deus. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O que ele é? O que quer dizer com ele ser íntegro? A grosso modo seria, Jó era aquela pessoa que ele está fazendo sempre o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Ele é íntegro, ele é reto, ele está em público, está todo mundo vendo, ele continua fazendo o certo. Então ele fazia o certo quando ninguém via, ele fazia o certo quando todo mundo via. Ele não se desviava do correto. E é importante a gente fazer esse equilíbrio, eu e você, nós crentes, fazemos esse equilíbrio entre integridade e retidão, fazer o certo quando todo mundo está vendo, fazer o certo quando ninguém está vendo. É importante haver esse equilíbrio em nossa vida, para termos integridade e retidão. Mas Jó tinha mais que isso, ele era temente a Deus, ou seja, ele agia de forma sempre usando a sabedoria, ele agia sempre com sabedoria, trabalhando a sabedoria, por isso ele era temente a Deus, ele entendia e sabia o que era fazer o correto. Ele se desviava do mal, ele tinha um foco na santidade, ele tinha um foco em fazer sempre, viver uma vida santa, uma vida correta, de acordo com aquilo que Deus queria, com aquilo que ele entendia, que ele sabia que Deus exigia, tanto que ele tinha uma preocupação de estar com Deus, de oferecer sacrifícios, de sempre estar conversando com Deus. E quando você vai perceber a manifestação dele, de acordo com os desenrolados fatos, você vai perceber que ele tem uma intimidade com Deus. Ele tem conhecimento acerca de Deus, ele tem uma conversa com Deus, ele não fala com Deus como um desconhecido, ele fala com Deus e fala acerca de Deus como alguém que conhece a Deus, que tem conhecimento, que tem proximidade, e já tinha falado muitas vezes com Deus, como quem tinha intimidade com Deus. Ele procurava manter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Indo adiante, o nosso segundo subtópico vai trazer o diálogo no céu e o desafio. Jó capítulo 1 e o versículo 8 vai dizer o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o testemunho de Deus acerca de Jó. Olha o testemunho que eu preciso receber de Deus na minha vida. Olha o testemunho que nós, na condição de cristãos, de crentes, que caminhamos para o céu e que dizemos que lutamos por isso todo dia, olha o testemunho que Deus precisa dar de nós, falar a nosso respeito. Será que eu estou dando margem, dando condição para que Deus dê esse testemunho a meu respeito? É importante você, na condição de professor da escola dominical, de coordenador, ter esse pensamento, fazer essa análise, porque esse livro de Jó, ele nos chama para reflexão, para pensarmos quem somos nós, o que estamos fazendo, qual o meu comportamento diante de Deus, qual o meu comportamento diante das pessoas, como é que eu me comporto diante de Deus, diante das situações da vida, qual a minha intimidade com Deus, o meu entendimento acerca de Deus, para poder gerenciar as situações da vida, que são as mais variadas. Qual a minha estrutura com Deus para entender as coisas que acontecem ao meu redor, as situações da vida, do cotidiano, que nem sempre são favoráveis a mim como pessoa, mas que podem ser importantes para me moldar, para moldar Cristo em mim. Isso é importante ser observado por cada cristão, por cada crente, observado todo dia. E nós temos ainda, nesse subtópico, nós temos uma questão bem interessante, que é Jó, um questionamento que Satanás faz acerca de Jó. Ele diz assim para Deus: olha, Jó só é fiel porque é abençoado, mas tira a bênção e ele se revelará contra ti. Mas Deus está confiante no caráter do seu servo Jó. E aí, reflexão de novo para a gente, para você professor, para você colocar para o seu aluno da escola dominical, ele precisa refletir sobre essas coisas. Pode ser que o seu aluno nunca tenha refletido sobre isso, e você precisa estimular ele a refletir sobre essas questões que eu vou falar agora aqui. São questões muito básicas, mas de acordo com o posicionamento de Satanás acerca de Jó, quanto à sua fidelidade, eu quero fazer a mesma pergunta: você é fiel a Deus? Você, professor da escola dominical, é fiel a Deus? Você, professor da escola dominical, até que ponto você é fiel a Deus? Aí a mesma pergunta você pode fazer para o seu aluno: você é fiel a Deus? Até que ponto você é fiel a Deus? Você é fiel enquanto você tem bens?
Você é fiel enquanto a sua família não é alcançada, não é atingida por alguma situação ruim? Até que ponto você é fiel a Deus? Eu falei ainda há pouco sobre Jó, que quando ele recebeu as notícias ruins, que era uma em cima da outra, o que aconteceu? Ele disse, o Senhor me deu, eu tinha tudo isso. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma estrutura espiritual que eu preciso atingir, que você professor da escola dominical, que você coordenador, que você aluno, você que escuta esta pré-aula, também precisa atingir. Vamos agora ao nosso próximo subtópico, que é o terceiro subtópico, diz assim, o início das aflições de Jó. Jó capítulo 1, no versículo 20 e 21, diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas coisas não são importantes para mim. Deus é mais importante para mim. Foi isso que ele quis dizer. Ele não estava focado, estruturado nos bens materiais, nas coisas daqui, porque ele tinha a percepção, o entendimento de que tudo era passageiro, podia ser bom, podia dar alegria, prazer para ele aqui, mas era passageiro, o foco dele era outro, ele estava voltado mais para Deus. Ele disse, Senhor, isso aqui tudo que o Senhor só me deu para gerenciar, mas o Senhor me deu, o Senhor levou de volta. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor continua sendo a minha prioridade, Deus continua sendo o meu alvo, o meu foco, a minha direção. Hoje esse é um pensamento que ele é bombardeado pela sociedade de consumo na qual vivemos, inclusive bombardeado dentro de muitas igrejas, e por muitos crentes ele é até abandonado, jogado fora. Mas o que Jó ensina é totalmente diferente do que muitos pensam e ensinam hoje. Ele dizia, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essas coisas não definem a minha vida aqui, eu estou em outra direção. A reação de Jó não é culpar os eventos da natureza, nem os inimigos humanos. O Senhor levou, o Senhor tomou. Não é esquecer as bênçãos de Deus, porque foi o próprio Deus que deu. Não é fechar os olhos para a realidade, mas é louvar a Deus tanto pelo bem como pelo mal, tanto por aquilo que ele queria, que ele gostava, que era bom, mas por ele ter perdido aquilo, humanamente perdido aquilo, do ponto de vista humano ele perdeu aquilo. Jó, ele não reconhece a ação do inimigo, de Satanás, mas ele reconhece a permissão de Deus. Ele podia dizer assim, foi Satanás que levou, eu fui atingido por Satanás, eu fui atingido por uma seta maligna, foi Satanás que tomou de mim, que roubou de mim, e Deus vai restituir, e Deus vai ter que restituir isso aí. Não, ele não pensou assim, ele não atribuiu a Satanás, ele diz assim, foi permissão de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que era um negócio complicado que estava acontecendo, mas ele dizia, o Senhor deu, o Senhor tomou, está tudo certo, não tem problema nenhum. Ele entendia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, era Deus que estava deixando acontecer, era a permissão de Deus. É importante estarmos atentos para esse detalhe. E aí eu pergunto a você, professor, como é que você se posiciona acerca desse assunto, dessa questão? Porque, de acordo com o seu posicionamento, você vai poder argumentar com o seu aluno. Você vai poder dizer para o seu aluno, você concorda em colocar para o seu aluno essa questão de que foi permissão de Deus, de que não foi uma ação deliberada de Satanás? O seu aluno precisa entender isso. Qual é o pensamento do seu aluno acerca dessas coisas? É Satanás que tem poder sobre a nossa vida? É Satanás que está agindo em nossa vida diretamente porque ele quer agir? Ou é Deus que permite, ou é permissão de Deus? Quando as coisas acontecem, quando as tragédias acontecem na vida das pessoas, quando um crente é atingido por uma bala perdida na rua, isso é Satanás agindo ou é permissão de Deus? Quando qualquer situação nessa linha acontece, o que está acontecendo? É o inimigo que está agindo para nos destruir diretamente? Ou é Deus que está permitindo que aquilo aconteça, mesmo que seja por meio dele, do inimigo? É importante nós percebermos e analisarmos isso para entendermos o que estamos pensando acerca de Deus e acerca daquilo que a Bíblia nos conduz a pensar.
Agora que vamos para o terceiro tópico, eu quero convidar você, que já é membro do canal, você que não é membro, que não é ainda, não se inscreveu, se inscreva. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva. Entendemos que é um conteúdo importante para levar conhecimento, suporte para a escola dominical principalmente. Se você já é inscrito no canal, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode distribuir para outras pessoas o que tem sido bom para você, o que tem lhe ajudado, aquele que você concorda que é importante para você. Então distribua com outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. É importante para que outros conheçam, a gente também tenha mais alcance, e assim a obra de Deus tenha maior estrutura, melhor suporte para ser desenvolvida. Nós iremos agora para o nosso último tópico, que é o terceiro tópico, que vai falar sobre o segundo ataque. E o nosso primeiro subtópico traz o segundo diálogo no céu. Jó capítulo 2, o versículo 3, diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. A gente precisa observar um detalhe interessante aqui. E aqui, essa lição eu sempre estou trazendo o questionamento sobre você trabalhar com seu aluno, perguntar para ele, envolver ele na aula, até para ele não ficar disperso. Se ele estiver usando o celular, ele já vai ter mais dificuldade para usar, porque ele sabe que a qualquer momento você pode perguntar para ele. Então envolva ele na lição, nos questionamentos, faça essa lição ser significativa para ele, ir ao encontro dos anseios dele, das perguntas da vida que ele tem. Estimule ele a colocar essas perguntas para fora. Pergunte ao seu aluno: por que você é crente? Parece uma pergunta muito básica, né? E de fácil resposta. Mas pergunte ao seu aluno: por que você é crente? Para você, aluno, na condição de crente, o que mais é que importa a você? O que mais importa a você? O que é mais importante para você? Jó teve que responder isso. E ele respondeu o que era mais importante para ele. Ele disse que o que mais era importante para ele era Deus. Apesar de tudo que aconteceu, dele ter perdido tudo, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Então o mais importante era Deus. E nós aceitamos a Cristo para quê? Nós somos crentes. Por quê? O que é mais importante para nós? E você, professor da escola dominical, coordenador, superintendente, qual o seu posicionamento sobre isso? Qual a sua posição sobre essa questão que eu acabei de perguntar? Sobre por que você é crente? O que mais importa para você? A comentarista da lição, ela escreveu aqui um detalhe que eu considero interessante, que foi nesse diálogo entre Deus e Satanás. Satanás diz assim para Deus: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Lá no versículo 4 do capítulo 2. O inimigo está convencido de que, se perder a saúde, Jó negará ao Senhor. Agora ele vai atacar na saúde de Jó, no corpo físico de Jó. A nossa saúde é a coisa que a gente preza muito. Pelo menos normalmente as pessoas prezam muito pela saúde. Mas, e aqui eu quero fazer uma outra colocação, porque essa é uma lição de questionamentos. Esse é um livro de questionamentos. Ele diz, o questionamento é: nós aceitamos a Cristo para quê? Por que nós aceitamos a Cristo? Para ser curado? Porque queremos ter saúde? Ou nós aceitamos a Cristo para ter salvação? Qual foi o principal motivo de aceitar Jesus? Ou pelo menos qual é o principal motivo para ser crente? É para não ter problema de saúde? Para ser curado sempre que for preciso? Para ter dinheiro sempre que for preciso? Para Deus dar livramento sempre que for preciso? O principal motivo de sermos crentes é a salvação. Cristo morreu não para que fôssemos exatamente como prioridade sermos curados ou outra coisa desse tipo, mas para que tenhamos vida eterna, para que tenhamos salvação. Esse é o motivo da morte de Cristo, e é para isso e por isso que aceitamos a Ele. É simples dessa forma, e precisamos entender isso. Só que a gente é levado a pensar de outra forma, que nós nem consideramos a salvação. Nós oramos pela saúde, nós oramos pelo emprego, para ter emprego, oramos para ter dinheiro, para ter livramento, mas nós não consideramos, ou pelo menos muitos não costumam considerar a salvação, agradecer pela salvação, que é o principal motivo da morte de Cristo na cruz.
Não é cura do corpo físico, é salvação. Não é dar dinheiro, é salvação. Nós aceitamos um Jesus que cura, mas se ele não curar você, ele vai continuar sendo o mesmo Jesus. Não é por isso que você vai abandonar ele. Se ele não me curar, não é por isso que eu vou abandonar ele. Não serve mais para mim. O que Jó disse? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu continuo contigo, Senhor. Mesmo assim, eu vou falar aqui umas coisas que podem ser muito fortes, porque eu vou estar sob muita pressão, eu vou viver uma situação complicada, mas eu continuo acreditando que por fim o Senhor se levantará, porque o meu Redentor vive. Indo mais adiante, nós temos nosso segundo subtópico, que vai tratar acerca da resposta de Jó ao segundo ataque. Jó capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Aqui ele está falando para a mulher dele. Esse ponto que vou destacar, eu considero muito interessante. Embora Satanás fosse obrigado a poupar sua vida, Jó não sabia disso e pensava que sua vida chegará ao fim. Como assim? Jó não tinha visão ampla das coisas. Jó estava vivendo ali aquele momento, ele não tinha uma visão de fora. Eu vou fazer aqui uma analogia que eu acho que vai facilitar o entendimento. Imagine um jogo de futebol. Um jogo, né? Vamos usar um jogo de futebol. Os jogadores que estão ali no campo, eles têm uma visão de tudo aquilo ali, mas muito limitada. Eles têm uma visão do que está perto dele, dos jogadores que estão próximos dele, de algumas ações que estão muito próximas dele. Eles têm uma visão muito limitada. Mas ele tem, vamos dizer assim, o poder de decisão. Quem está na beira do campo, a equipe técnica, eles têm uma visão mais ampla, porque eles veem todo o campo, eles veem como as coisas estão se desenvolvendo e tem um pouco de contato com eles ainda. Mas quem está na arquibancada, esse tem uma visão total, absoluta, ampla de tudo, mas não tem contato com as pessoas que estão no jogo. Mas ele tem uma visão geral de tudo. É como se nós estivéssemos na arquibancada. Hoje temos a compreensão do texto, do livro de Jó, o início, o meio e o fim. Jó não tinha essa compreensão, Jó não enxergava isso. Ele enxergava só o momento que ele estava vivendo. É como se ele fosse ali, fizesse parte dos jogadores que estavam na partida. Ele tinha uma visão limitada. Ele podia tomar decisões, fazer isso ou aquilo, dentro das limitações, mas ele tinha uma visão limitada. Hoje não, nós temos uma visão ampla. Então, isso é muito favorável a nós para podermos tomar decisões e nos posicionar, porque nós sabemos o que aconteceu antes, nós sabemos o que aconteceu nos bastidores, digamos assim, na conversa de Satanás com Deus, nós sabemos o que veio depois, coisa que ele não tinha. Então, isso é importante para nós, nos ajuda a definir as coisas. Finalizando esse segundo subtópico, a gente tem aqui que Jó repreende a esposa, Jó a repreende por falar como uma insensata. Nós não somos sábios por entendermos tudo e compreendermos o mistério do sofrimento. Não é por isso que somos sábios, mas porque sem compreender, nós continuamos confiando e temendo a Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para um questionamento que considero muito interessante. A gente costuma falar sobre descansar em Deus. E quando a gente vai procurar perceber, entender a profundidade do que é descansar em Deus, a gente vai perceber que é muito mais profundo do que a gente costuma falar, do que a gente até costuma pensar. Porque é dizer, Deus, eu sei que está difícil, está ruim, a situação não está fácil, eu nunca vivi uma situação dessa, eu chego a pensar que vou morrer. Já pensava tudo isso, já pensava que ia morrer, já até queria morrer, Deus, vamos não adiantar esse negócio. Ele dizia um negócio que hoje, se você for ler com mais clareza, pelo menos os primeiros 5 capítulos do livro de Jó, você vai perceber que Jó diz como que assim, é quase que como um desaforo para Deus, vamos dizer assim, de forma bem popular, que você pensa assim, Jó falou isso para Deus? Pois é, a gente sob pressão fala um bocado de coisa. Eu sei que você também deve ter falado muita coisa já, vivendo sob pressão, e falado para Deus. A mulher de Jó falou um negócio aqui que ele teve que repreender ela. Jó repreende a mulher. Mas nós não vamos tratar aqui sobre a mulher de Jó.
Eu tenho um outro posicionamento que talvez seja um pouco diferente, mas não é a questão aqui. Então, ele repreende ela dizendo, calma, mulher, nós recebemos tanta coisa boa de Deus, por que não pode ter um pouco de coisa ruim? Por que nós não podemos passar por uma dificuldade? Nossa vida foi só sucesso, foi só bênção, nós fomos abençoados, extremamente abençoados. Por que nós não podemos passar por uma situação difícil, um momento difícil? Vamos ter calma, vamos descansar em Deus. Para descansar em Deus é preciso ter estrutura espiritual, senão eu não consigo descansar, porque eu quero sair daquela situação incômoda. Então, para viver aquela situação incômoda, sem me desesperar, sem tomar decisões precipitadas, eu preciso ter uma proximidade com Deus para eu poder descansar nele e entender que Ele vai fazer no momento que Ele quiser fazer. E se Ele não fizer, eu continuo fiel a Ele. O nosso último subtópico é a chegada e reação dos amigos de Jó. Capítulo 2, versículo 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Isofal, o namatita, e combinaram-lhe junto com doer-se dele e consolá-lo. Amigo é coisa boa. Tem amigos. Quem tem amigos, eu não estou falando de colegas, estou falando de amigos. Quem tem amigos, tem coisa boa. Mas nem sempre os amigos dizem o que a gente quer escutar. Amigos são um grande tesouro, diz aqui. Apesar de ser verdade que os 3 amigos de Jó o magoaram, mas eles não tinham a intenção de magoar Jó exatamente. Embora eles estivessem bem intencionados, eles vieram de longe para conversar com ele. Eles estavam bem intencionados. O erro deles foi achar que precisava encontrar uma justificativa para a calamidade. Eles tinham, às vezes nós queremos ter resposta para tudo. Tem coisas que não pedem respostas, que não pedem fala, que não dá para falar, que se nós ficarmos calados é o melhor que nós podemos fazer. Isso não é sempre, são situações muito específicas. E ter cuidado ao falar. Às vezes, falar é a pior ideia. Em muitas situações, para muitas pessoas, às vezes falar é a pior ideia. É melhor, ao invés de falar, abraçar. Eu vou repetir. Às vezes, muitas vezes, é melhor, ao invés de falar, abraçar. Isso vai falar muito mais que palavras, vai dizer muito mais que palavras. O problema começou quando, assim como muitos de nós, quando eles passaram a achar que ele deviam explicar o que estava para além da sua alçada, o que eles não entendiam. Ninguém entendia aquilo ali. Jó não entendia, a mulher de Jó não entendia, ninguém que passava por ali entendia, porque aquilo não tinha explicação. Se nós não tivéssemos hoje a visão que temos de todo o livro de Jó, a gente também não teria explicação para a situação de Jó. Não teria. Hoje tem muita gente que não consegue entender o livro de Jó, porque não, isso não é possível, Deus não pode ser tão mau assim. Então, às vezes, falar não é a melhor saída, mas ficar calado e abraçar acaba sendo a melhor saída, a melhor opção. O abraço vai dizer muito, e quem está numa situação assim, precisa mais de abraço do que de palavras. A nossa aplicação pessoal diz: Deus é soberano sobre todas as coisas. Nem Satanás, nem ninguém podem fazer o que quiserem sem a permissão divina. Isso quer dizer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A sua poderosa mão sempre está agindo. Por mais que pensemos que não está, que Deus não está agindo, sempre está agindo. E eu quero citar aqui para você 2 referências sobre Deus estar no controle de tudo, lá no livro de Salmos. Salmo 103, o verso 19, olha o que diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Deus está no controle de tudo. E ainda em Salmos 135, o verso 6, dizendo: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Deus está no controle de tudo. Isso nos dá segurança para descansar nele. Quando entendemos que Ele está no controle de tudo, que a sua poderosa mão está sempre agindo, nós temos condição de ter segurança de descansar nele. Obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.